E nesse miércoles 13 de setembro do ano 2023, eu quero compartilhar essa palavra de parte de Deus, que é muito conhecida, que eu já prediquei um par de vezes, não? Pero que Deus me falou novamente por meio de ella. Eu sempre digo, não, primeiramente é minha vida. É lindo quando um é predicador e se dá conta que Deus primeiramente habla a sua vida, não? Porque às vezes nós outros vivimos um bucle, não? Um bucle é uma rueda, que nossa vida parece que está aí, sempre o mesmo, não? Às vezes, sim ou não? Não parece que vivemos um cotidiano onde despertamos, não sei, desayunamos, vamos ao trabalho, depois volvemos, chegamos em casa e quando vou ver, já é viernes. Empieza em lunes, quando vou ver, é viernes. Aí, na outra semana que sai um feriado, que hagamos algo diferente, sábado, domingo viene, a rotina entra em um bucle sem fim. E vivimos meio que no automático, não? Ustedes, eu felicito ustedes por estarem miércoles cá, são tudo louco, não? Somos tudo louco, porque no meio da semana, com tantos quehaceres, não, nós outros nos reunimos acá, e a verdade que eu creio, não há reunião mais importante, não, pela reunião de miércoles é muito importante, não é nada. É muito importante a reunião de miércoles porque é uma pausa que damos, não? E justo está no meio da semana. Se você vem, não? Está no meio da semana, miércoles, não? E damos uma pausa aí, porque a loucura, a ansiedade, manhã, e às vezes é até confortável, não? Esse bucle. Nós outros entramos numa rotina, nosso cérebro, os neurocientíficos já descobriram isso, não? Nosso cérebro gosta de entrar em rotina porque ele ahorra energia, porque ele já vai se antecipando aos problemas, arregla os problemas, já sabe como vai arreglar. E quando se nos rompe, não? Uma canija, é domingo, não? Sempre se rompe, não, é flotador. Domingo é feriado, não há um lugar para comprar, não? E quando temos todo, aí não se rompe, não? Quando temos todo o reposto. E é assim, e Deus nos surpreende às vezes. Bueno, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 18, Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 18. A partir do versículo número 35 ao 43, vamos a ler. Às vezes vivemos esse bucle sem fim. E, bueno, passou isso na vida desse homem também, que era cego, não sabemos ao certo aí se ele era cego de nascença ou se quedou cego. Não quero entrar nesse mérito, não, da parte histórica ou de alguma exegese teológica, não é necessário saber se ele era cego de nascença ou se quedou cego, pero o importante era saber que ele era cego e que ele estava sendo seu papel de cego, não? Às vezes nós outros também estamos assim, sendo o nosso papel de ser humano acá na terra. Por isso que eu digo, estamos em um meio de um bucle sem fim, de girar. Bucle é uma palavra inglesa, não? Aí muito comum na linguagem de gravação, de sonido, que dá volvendo, vai e volve. É como o cassete que tínhamos antes, não? Ia até o final, nós outros dávamos a volta nele, ele novamente ia para o outro lado. E nossa vida está assim às vezes. E a vida desse cego também. Diz assim: aconteceu que, acercando-se Jesus a Jericó, um cego estava sentado junto ao caminho mendigando. E acá é o primeiro que quero dizer. Ele estava junto ao caminho mendigando. Ou seja,
ele estava sendo o que ele tinha que ser, porque não havia outra opção para ele. Graças a Deus, não, por nossa sociedade hoje, que todos os governos do mundo em si, não vou dizer todos, não, que eu não sei de todos os países, pelo menos acá, nossos países cercanos, não, acá, Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, não, todos os países acá têm uma jubilação, não, para o discapacitado. Sim ou não? Chile tem, não, também? Ou não? Chile não tem? Não sabe? Pensei que você sabia, por isso eu perguntei. Pero creio que sim, creio que deve ter algum, não? E isso é bueno, porque faz com que a sociedade seja um pouco mais humana, não? Que haja um pouco mais de equilíbrio entre as partes, não? Porque na época de Jesus, ele cego mendigava, e ponto final. A não ser que sua família fora muito rica. E aún assim, quando sua família morresse, ele ia, se ele não tiver filho, como ele ia não viver, ele ia seguir mendigando, ele ia ter que mendigar e nada mais. Essa era a sua vida. E ele estava sendo o que tinha que ser. Por isso que eu parei para pensar, e isso é uma analogia de tantas vezes que eu já prediquei esse texto, pero hoje, que linda é a palavra de Deus, não? Que Deus ele nos alumbra conhecimento para sacar uma informação mais de um texto que já havíamos lido, já havia predicado várias vezes. Ele era cego. Eu li em um comentarista, não? O Winnipeg e B. Reeves, esse comentarista que eu uso às vezes acá, nos sábados pongo nas guias positivas, não? Alguma frase dele. E o comentarista comenta algo gracioso para nós outros, não? Se for parar para pensar. Ele era cego e não sordo. E é verdade, não? Ele era cego e não sordo. E ele estava sendo o que ele tinha que ser. Ele estava junto ao caminho, mendigando. Ele sabia ser isso, porque ele não podia trabalhar, ele não podia... Hoje um cego pode trabalhar, todavia, não? Porque há muitos ofícios que existe linguagem em braille, não? Já em Brasília eu trabalhei no banco público, não? No banco de como se fora que seja o banco província de cá, e o banco tinha deficientes, não? Tinha que em tantos por cento de funcionários tinha um deficiente, tinha vários deficientes, porque eu trabalhava na sede central e havia documentos em braille. A carga de arquivo tinha uma parte que estava em braille, o cego podia ver, ia já entrar, agarrar um arquivo, podia digitar na computadora, não? Isso é lindo, não? Isso é lindo. E ele estava sendo o que ele tinha que ser. E às vezes nós outros estamos assim, no decorrer de nossas vidas, estamos sendo o que temos que ser. Compramos, vendemos, despertamos temprano, já vamos ali à escola, vamos ao trabalho, depois buscamos, e nossa vida queda assim, uma loucura do dia a dia. Por isso que eu disse, felicitei vocês, porque o miércoles venimos cá e damos uma respirada. Não quero dizer que só é miércoles, no fim de semana também aí recargar as pilas, não? Igual a Vanessa hace aí no final da reunião, põe para carregar as pilas de micrófono, não? Para não se terminar. Para não se terminar, não. Para que tenha carga quando for usar, não? Vamos seguir legendo. E ao ouvir a multidão que passava, perguntou: que era quijo? Que estava passando? Que está ocorrendo, não? Ele era cego, pero ele não era sordo. Ele estava olhando a multidão e disse: algo está passando cá, é uma oportunidade. E é de isso que quero falar hoje, não? O título da predicação é exclamar e vida com fé. Porque muitas das vezes, por nós outros entrarmos nessa roda, de que às vezes também nos congregamos sempre, hein? Eu critico os que faltam e critico os que vêm também, não? É uma crítica construtiva. Às vezes venimos sábado, domingo, sábado 19 horas, domingo 10 da manhã, miércoles 19h30. Venimos, não perdemos uma reunião. Generalmente são 12 reuniões por mês, não? Para contar, são 12, 13. Aí mês que temos 14 reuniões. Venimos todos as reuniões,
Pero venimos em modo, não sei, offline, eu poderia dizer assim, ou em modo que não logramos conectarmos com Deus realmente. E nossa vida empieza a quedar assim, girando. E quedamos cegos. Só que não como Bartimeu. Ojalá fôramos cegos como Bartimeu. E agora estou falando de uma cegueira espiritual. Porque se bem que ele era cego no campo físico, pero seu espírito estava aí. Ele sentiu que havia algo diferente, alguém estava passando, e alguém diferente. Quem era esse que estava passando? Já sabemos que era Jesus, não? Versículo 37. O 36 diz que ele ouviu a multidão, não perguntou, não? Ele estava atento às oportunidades, não? Ele estava querendo buscar. Que passou? Ele não quedou parado, não quedou estagnado em sua búsqueda. Ele dijo, há algo distinto cá. Versículo 37, e lhe disseram que passava Jesus em Nazareno. Ou seja, ele teve essa informação que era Jesus. Pero até aí, essa informação em nada seria o mesmo, se ele não tivesse a informação antes de quem era Jesus. E se vê que ele tinha essa informação. Se vê que ele tinha essa informação de quem era Jesus. Não? Porque se eu não conheço a Jesus e dizem, mira que vai passar Jesus. Mano, quem é esse chavão que vai passar? Mano, que passe Jesus, que passe Pablo, que passe Pedro. Não sei quem é, não? Pero ele tinha essa informação porque era turma. Era um turmerio bueno. Não é turma aí, não? Porque ele era informado. Ele buscava essa informação. E é disso que eu estou falando hoje. É clamar, é buscar com fé. É que nós outros nos activemos. E que não seja mecânico, não? As alabanças mecânicas, empeço mecanicamente. Antes de pensar, tenho que falar, ou antes tenho que orar. Se eu cambio algo acá, já me mira mal, não? O pastor já me mira. Cambiou? Cambiou. Pero como que não orou antes de começar? O próprio diabo se manifestou, não sei. Herege, me tira a pedra. Predicou muito tempo, ou predicou só isso. Então, assim, nós outros estamos sempre assim, em la defensiva, ou então estamos sempre arrastando um sistema. E isso é normal, como já expliquei no começo, nosso cérebro funciona dessa maneira. Os médicos, la rotina, os médicos já descobriram isso. Pero também descobriram que a rotina nos deixa atrofiados. Isso passa, por exemplo, com nossos músculos, não? Se nós outros não movermos nossos músculos, queda atrofiado, não? A irmã Ramona já rompeu, não, a parte da frente do ligamento não, de la rodilla aí da frente, não? E foi bem na cabeça da rodilla, não? Eu mostrei para os irmãos lá. E ela já quedou muito tempo parada, e agora está com dificuldade. Vamos orar por ela especificamente de isso, não? Já está com dificuldade em mover a perna. Por quê? Porque quedou muito tempo parado. Isso é lógico, não? Trazendo as nossas vidas espirituais, se nós outros não estamos atentos às oportunidades espirituais, que Deus nos quer bendizer de uma maneira tão grande, e recorro à minha frase que eu falava no começo de ministério, não sei como diz Edith, tudo se copia, nada se cria, não, tudo se copia. Pero não sei se criei isso ou se me copiei e não me acordo. Pero a verdade é que Deus ele está mais interessado em bendezer a nós outros que a nós outros mesmo de sermos bendezidos, porque às vezes não vemos as oportunidades que Deus nos dá. Queremos, inclusive, santificar, não, a oportunidade, dizer, não, isso não é de Deus, ou isso é de Deus. Ai, não, Deus não vai actuar dessa maneira, não? E perdemos oportunidades, e o ceguito não, o ceguito estava de ouro. Cego viu, hein? Pero viu com os olhos da fé, viu a oportunidade. Me acerei porque me acordo. Não, essa história eu não vou contar, não. Vou ver cá. Não vou contar, não, que às vezes eu conto assim, solto umas histórias que não são tão lindas. Bueno, vamos ver. Então,
Assim que ele registrou quem era que estava passando por aí, supo que era Jesus, que ele entendeu quem estava passando por aí, então ele deu vozes, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E outro dia eu foco em Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, como eu já ia focado outras vezes que prediquei. Não vou focar nisso. Me acordo quando estava cá, não? Prediquei em pandemia essa palavra. Prediquei em pandemia, uma de mensagem de pandemia, quando estava cá dessa parede, não? E gravando de aí. Jesus, filho de Davi, ele reconheceu quem era Jesus, reconheceu sua autoridade no mundo espiritual, sua autoridade no mundo terrenal. Filho de Davi se dizia não somente era um título dado àquele que era rei, que venia de um linaje real, sino Messias, sino aquele que vai venir para sanar, para governar, para bendezer, não? E então ele vai e diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E que vocês creem que Jesus isso? Tuvo misericórdia? Não? Por suposto que sim. Suas misericórdias são novas todas as manhãs, não? São novas em nossas vidas. Sempre Deus, ele tem misericórdia. E ele não perdeu a oportunidade de clamar. E às vezes tu e eu perdemos essa oportunidade de clamar. Eu estava falando, eu sempre digo, não, essa predicação é primeiramente para mim. Eu gravo vídeos todos os dias. E antes de gravar o vídeo, eu tenho que ler a palavra, meu bico um pouco no contexto, não? Estude um pouco a palavra, pero alguns dias é mais rápido, outros dias eu me profundizo mais. E eu estava pensando, caramba, quanta palavra hablo todos os dias. E está na hora de me converter, não? Está na hora de aceitar Jesus. Está na hora de eu começar a viver bem conforme a toda a palavra que predico. Digo ironicamente, por suposto que creio que já vivo, não? Ou intento, me esforço para viver. Mas eu tenho que me esforçar mais a cada dia a viver segundo essa palavra que eu predico. Por quê? Porque senão eu vou estar de pés e manos atadas. Senão eu vivo por viver. Não vivo a bendição de Deus. Não vivo reino de Deus. No outro dia eu estava predicando sobre o reino de Deus, não? Foi o quê? Foi domingo? Foi domingo ou foi miércoles passado? Domingo, não? E já disse, o reino de Deus não é comida nem bebida, pero é ser a vontade del Padre, é ser a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus aqui na terra? É que eu viva uma vida em abundância. E abundância e prosperidade não tem que ver com muita plata, muito recurso em lo bolsillo. Tem que ver com a qualidade de vida que tenho. Se tenho pouco, vivo feliz. E se tenho muito, também vivo feliz. Como Pablo diz em Filipenses, eu sei viver. Isso é saber viver realmente, não? Vamos seguir legendo acá. Jesus então, 39. 39, parei, não? E los que iban delante le repreendiam para que se callasse. Pero ele clamava muito mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso eu poderia dizer que, aunque ele foi repreendido, não? Ele seguiu clamando. E essa repreensão tem que ver com os problemas que às vezes nos vêm a cajar, não? Como diz el dicho, não? Parece que os problemas vêm nos ahogar. Parece que o diabo vem e diz: vós não vai lograr a passar. Não, a hora estás arruinado. A hora já não há mais esperança. Não, pero há um dito mundano diz que não é mal que dure 100 anos, não? Como que o tipo teve essa iluminação de parte de Deus para escrever esse dito? E nós outros crentes, muitas delas vezes não cremos de que o mal terá um final em nossas vidas, sino que o momento que estamos passando é o momento que temos que passar a prova. Não há como, hermanos,
Se ustedes conhecem um predicador que te ora e que te saca tus problemas, dizime que eu quero ir nele também, para que ele me saque meus problemas e me ore, porque vamos a ter problemas. Agora, a diferença é como eu me porto, como eu me paro diante do problema, como eu cambio essa situação, minha visão de frente com o problema, como que eu vou actuar, como que eu vou a me portar, não? A ter fé, porque o que é ter fé? Ter fé é como o reino da lâmpada, não? Que estava falando, creio que domingo, não? Frega a lâmpada, vem o chavão, sai o reino, 3 pedidos, não? Às vezes é um pedido no mar, não? Primeiro pedido, quero ter direito a 10 pedidos. Aí empieza a ser a ideia, não? Se é só um pedido. E cremos que é tudo fácil, e não lo és, pero para fulano é fácil. Eu não sou fulano, não? Eu sempre digo a minha mulher, eu não sou o outro, pero o outro pode, eu não sou o outro. Eu sou eu. E a mim me resulta difícil as coisas. Não é fácil para mim. Não é fácil. Se para vós é fácil, glória a Deus. Agora, por suposto, há coisas que são fáceis para mim que não são fáceis para vós, como há coisas que é fácil para vós que não é fácil para mim. Isso tem que ver com que cada um foi feito para algo. Por isso que somos todos um corpo na igreja, não? E no próprio mundo deveria ser assim, não? Porque Deus criou toda a humanidade para que sejamos irmãos, para que sejamos uma grande família, não? E um não sume ao outro. Imagina se só existiera arquiteto e não existiera engenheiro civil. O arquiteto ia quedar deburrando e ia ser coisas hermosíssimas, não? Que me dizia, ai, que bonitito, que graciosito esse edifício, que lindo, não? Pero de que vale se não tiver engenheiro civil, e se o engenheiro civil não tiver el albañil, não? El jefe que está aí, como é que é o nome dele? Encarregado de obra, não? E os albañiles. E el peão, não? El peão que move todo. Se o albañil não tem peão, como que ele vai levar a mezcla já arriba? Não, vai quedar difícil. Ou seja, todos somos importantes. E, bueno, e o cego viu essa oportunidade e os problemas da vida quis detener. Os problemas da vida reflejado em la multitud, reflejado em la gente. E acaba de multitud, e às vezes estamos transpassando por multitud de problemas. E estamos todos arrebentados nós outros, não? E disseram, cajate, ceguito, parar um pouco de gritar, já tem um montão de gente acá, um retumulto, e vós aí gritando, andate para já mendigar, como é tu trabalho, mendigar. 40, Jesus, então, deteniendo-se, e há que ter nesse clamor que Jesus pare, não? Não foram todas as vezes que Jesus parou. Hein? Houveram milagres que Jesus não foi, sanou, foi, não? Pero ele deteniu, ele parou no meio da multitud, mandou que traesse a sua presença. Imagina a cara de cego nesse momento, não? Que estavam mandando ele cajar a boca e a hora o chefe manda trazer ele, não? Já hablo direto com o chefe, aí o chefe me chamou, não? E quando chegou, ele perguntou, dizendo, que queres que te haga? E ele lhe disse, o Senhor que receba a vista. E não vou nem me detener nesse versículo, senão vou quedar cablando, pero esse versículo é gracioso, não? Porque que quer que me haga? Que receba a vista. Pero sabe que em nossas vidas, muitas delas vezes, Jesus nos chama e pergunta, e se Jesus te perguntar hoje, do que quer que te haga? O que vou querer que eu te haga? Que Jesus te pergunte hoje. Já pararam para contestar? Eu nem sei o que vou pedir, não. Vou saber realmente o que vou vai pedir? O que vou mais necessita? O que é mais necessário para vós hoje? És material? És espiritual? Que és? Que vais a pedir a Deus hoje? Nós outros não sabemos nem pedir. Pablo habla, não? Nós outros não sabemos orar, não sabemos pedir, por isso necessitamos do Espírito Santo para pedir, interceder por nós outros. O que faz a pedir hoje?
Generalmente nossas orações são tão pequenas, não passa de tédio. Nós outros pedimos, não quero ser roubado, não quero ser estafado, não quero que nenhum mal me venga, quero que tudo me vá bem, e quero receber isso e aquilo. E empeço a pedir. Generalmente nossas orações são assim, sim ou não? Pero quem orou dizendo, eu sou um desgraçado, eu sou um miserável, eu sempre caigo na mesma coisa, pero de coração, não? Porque às vezes hacemos essas orações pero enojado, não? Enojado consigo mesmo, não? Com uno mesmo. Pero não hacemos essa oração realmente mirando ao espelho e vendo quem somos. Quando nos miramos ao espelho, quem que vemos? Mirá como sou hermoso, mirá como estou lindo, não? Será que nos vemos assim? Ou vemos quem realmente somos? É difícil porque, como Jesus disse a Jeremias, e digo Jesus porque Jesus é Deus e é o mesmo, não? Eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vocês, porque não sabemos nem quem somos. O que temos é que nos autoconhecemos à luz de Cristo. Quando Cristo vem, aí as nossas vidas se alumbra, aí sim nossas vidas cambiam, aí sim se expande nosso universo, não? Realmente podemos ver anos-luz, não? Os homens, não? O ser humano com toda a tecnologia já podido observar os céus e ver 55 milhões de anos-luz e poder ver alguns momentos do Big Bang, todavia, não? De quando foi a primeira explosão de dar início a todo, pero não podemos ver quem somos. Só podemos ver quem somos reflejados em Cristo. Quando clamamos a Cristo e Jesus vem e diz: "Que quer que te haga?" E essa é a pergunta que o Senhor nos está fazendo hoje. Que quer que te haga? Jesus lhe disse, dizendo: "Que queres que te haga?" E ele disse: "Senhor, que receba a vista." Era o que realmente importava para ele nesse momento. Ele poderia ter pedido muita coisa, ou qualquer coisa, não? Ou receba a vista e mais isso. Ele não. Ele pediu o justo e necessário. Muitas das vezes nossas orações não pedimos a Deus o que realmente devemos pedir. Não sabemos orar, e os discípulos pediram a Jesus para que lhe ensinara a orar também. O que passou? Jesus lhe disse: "Receba, tua fé te ha salvado." E ele não ganhou somente a vista física, a visão física, sino a visão espiritual dele foi realmente estabelecida, mas já que eu creio que ele algo já tinha uma perspicácia, uma visão espiritual de querer buscar, de querer saber, de querer estar, não? Porque de nada vale se nós outros quedamos parados, sem ser nada, em um momento de dificuldade. É aí onde teremos mais que clamar: "Pero já clamei, pero não sei o que." Aí vem a depressão, não? Começamos a ter palavras, pensamentos deprimidos, de que já nos passou, e isso, aquilo. Bueno, te tocou viver novamente, dá-lhe para adelante, que vamos ser. Só temos duas opções: ou vivimos ou morimos. E morir é lindo, porque morir vamos para o céu com Jesus. O problema é viver aqui na terra como morto, sem atitude delante dos problemas, delante das situações da vida. E logo viu, e em seguida glorificando a Deus, e todo o povo, quando viu aquejo, deu alabança a Deus. E sua vida serviu para quê? A vida de cristiano deve ser isso acá, deve servir para isso. O quê? Logo viu, ou seja, ele foi um testemunho do que Deus, ele testificou, um testemunho vivo do que Deus hace. Ele viu. E em seguida glorificou a Deus todo o povo. Ou seja, hermanos, predicamos sem hablar. A gente vai ver Deus em nós outros. Que foi o que passou cá. Quando viu aquejo, deu alabança a Deus, o céu. Quando o povo viu, esse não era o ceguito que passou e está vendo a hora. Mirá. Então vocês começaram a glorificar a Deus. Queria uma vida melhor que essa?
que é testemunho. Nós outros somos bendizidos já por parte de Deus. Nós outros já temos toda a bendição. Eu estava predicando sobre isso no outro dia em minhas predicações e sempre comento, hago esse comentário. O cristiano, ele já nasce vencedor, já somos salvos. Então, se aqui queremos mais, é nessa vida, temos que levantar e viver, e bendezer, e compartilhar, e amar. E lá a pergunta para terminar é: como está a tua vida de fé? Como está teu testemunho? Como está a tua vida de fé? Como está teu clamor? Não? É por isso que o título da predicação pus clamar e vida de fé. Como estamos nós outros? Essa é a pergunta que eu não quero a resposta. Vocês se respondam a si mesmo e pedam a Deus. Vamos orar nesse momento. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Vamos pedir a Ele que essa palavra não saia de nossas vidas e que podamos produzir essa fé. Que na verdade Deus já nos ha regalado a fé, mas temos que trabalhar nessa fé que Ele já nos ha dado. A fé se trabalha como? Hermanos, eu queria dar cá uma fórmula mágica, não? Como às vezes no pentecostal ele tem fórmula mágica, não? 7 semanas de oração, ajuno, não sei quantos dias, e clamor e oração na madrugada. Não é assim. A fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é já experimentada, é já provada, é no fogo da prova, é no problema. A fé é assim. Se te dizem outra coisa, é mentira. Isso é a Bíblia. Eu não estou inventando nada. Vamos orar. Graças, Padre, por essa palavra ministrada a nossos corações. Senhor, essa fé queremos ter. A fé desse cego que entendeu, que pôde ver essa oportunidade, que estava aí mendigando, pero que ao final foi salvo. Mas já de ter recebido a bendição de la visão, foi salvo. Que bendição, Senhor. Tu já nos has salvado, já nos ha regalado essa bendição de sermos salvos. Ajuda-nos a ver. Como diz tua palavra, já em Apocalipse, que havia uma igreja que não via, que era cega. E era a igreja que mais era rica, que mais tinha recursos, e era cega. Nos ajuda, Senhor, a não estarmos cegos, a com recursos, e sem recursos também, que não estejamos cegos, que podamos sempre ver que Tu estás trabalhando em nossas vidas, que Tu estás com nós outros, que Tu estás a nos bendezer. Te damos graça em nome de Jesus. Amém.